Vamos dar início agora à conferência do Dr. Fabian Feinbach. Fabian já está aí? Uma ética da despoluição lacaniana. Fabian é professor no Departamento de Psicanálise da Universidade de Paris 8, possui mestrado em Psicanálise pela Universidade de Paris 8 e doutorado em Psicologia Clínica, professor visitante do CEPAI. E, como anfitriã, contamos com a presença da professora do CEPAI, doutora Carla de Almeida Capanema, psicanalista, mestre, doutora e pós-doutora pela UFMG, com período de estudos aprofundados da Universidade Paris 8, e autora do livro Enlaces e Desenlaces na Adolescência, pela editora Scripto. Como mediadora, recebemos a professora Rita. Oi, Rita, membro do colegiado do CEPAI, psicanalista com um reconhecido notório saber teórico e clínico e autora de diversos artigos publicados em âmbito nacional e internacional. Lembro, por gentileza, a importância dos microfones desligados. Passo agora a palavra para a professora Carla Capanema. Bom dia. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui participando dessa mesa, né? Com todos vocês, com o Fabian, que nos vimos recentemente aqui no Brasil. Ele esteve aqui lançando seu livro, e essa minha fala, ela tem por finalidade fazer a divulgação desse livro agora, né, para vocês. O livro é o Despatologizar o Sujeito Trans e Outros Ensaios Lacanianos, né, que foi lançado agora, recentemente, no dia 19 e 20 de agosto, né? É um livro onde a gente fez uma coletânea, né? Nós recolhemos os trabalhos do Fabian apresentados aqui no Brasil, em diversos lugares, né? Inclusive no CEPAI, né? Numa das palestras que ele fez no CEPAI, nas escolas brasileiras de psicanálise do Brasil, nas universidades, né? Esse livro, né? Ele tem como principal referência, né, assim, estabelecer um diálogo entre a psicanálise e os estudos de gênero, né, a partir dos pontos que a psicanálise lacaniana é posta em questão, né, em relação aí à teoria do gênero, né, e à teoria queer. Além de outros textos apresentados em diversos lugares do Brasil, né, que é sobre a contemporaneidade, sobre o destino do na infância, sobre a erotomania, o real do amor, os restos sintomáticos, no fim de uma análise, além da articulação da obra de Clarice Lispector, a letra, né, lacaniana, e a questão indígena no Brasil, né? Então, fica, né, feita aí o convite para vocês, né, assim, de adquirirem o livro. Esse livro está disponível no site da editora Scripto, tá? E na Amazon também vocês podem consegui-lo, né, encomendar, tá bom? Obrigada. E agora, né, passo a palavra para o Fabiano. Dá para você colocar o link, ou alguém coloca o link? Sim, eu coloco. Obrigada. De nada. Com a palavra o Fabiano. Tá, bom dia então. Bom dia, um prazer estar de novo no CEPAI. Muito obrigado, Carla, pela sua apresentação desse livro, ao qual você colaborou muito, um trabalho decidido. É um prazer estar nessa mesa com você, com Rita Mendoza também, nessa interlocução que vamos fazer, seguramente a partir de meu artigo. Agradeço o Silas, o convite renovado para participar nessa jornada. Me desculpo, efectivamente, cheguei muito recentemente do Brasil para poder escrever meu texto em português, então vou falar em espanhol. Me desculpo por isso e agradeço o esforço que vocês terão que fazer para poder seguir um pouco o texto em espanhol, mas depois, talvez, na discussão, com meu portunhol, poderemos, talvez, esclarecer alguns pontos se não ficassem claros. Então, vou falar de uma ética de despoluição lacaniana. He propuesto este título como una variante al de ecología, una ecología lacaniana,
que ya está en uso, a partir de un artículo de mi colega Gerd Hornaert. Voy a escribir eso, hizo un chat. Gerd Hornaert, un colega de la Bélgica, que publicó en el número 106 de la revista La Cause du Désir, a causa du desejo, que he tenido el placer de dirigir, un artículo apasionante sobre esta cuestión, sobre la ecología lacaniana, intitulado Malestar en la letosfera, donde mi colega Gerd Hornaert proponía este término de una ecología lacaniana y que fue retomado recientemente en un número de la excelente revista de la Federación Europea de Psicoanálisis Mental. Este título, entonces, por una ética de despolución lacaniana, implica en concentrado un programa que implica una relación particular con el discurso de la ciencia, y no tanto una relación con el medio ambiente, con la contaminación atmosférica, con el uso racionado del agua, el cambio climático y todas estas cuestiones de ecología, justamente, que evocan la incidencia que el ser hablante puede tener con su medio ambiente, que ciertamente son cruciales, pero respecto de las cuales no tendríamos, como psicoanalistas, muchas cosas diferentes que decir de las que ya dicen los climatólogos, los geólogos, los antropólogos y otros estudiosos del tema. Que la situación a nivel del planeta sea alarmante, lo es ciertamente. Lo demuestra lo suficientemente el término de antropoceno, término que, aunque muy discutido por los geólogos y especialistas en la cuestión, dice de algún modo una verdad: que el planeta Tierra ha entrado ya desde hace varias décadas en un momento en el cual la incidencia del hombre sobre el mismo es alarmante y que va ciertamente en una dirección tanática, es decir, de destrucción acentuada. El hecho mismo que el hombre obre voluntariamente contra su medio ambiente es ya un hecho que debería despertar, que llama a caracterizar algo que le es propio al hombre, por lo que he utilizado justamente el término tanático. Como ser vivo, y aunque esto no sea del gusto de los neurocientíficos y los etólogos humanos, es el único ser vivo y se diferencia claramente de sus amigos los animales, los más superiores incluso, los bonobó, por ejemplo, aquellos de los cuales los etólogos y neurocientíficos nos dicen que son hombres como nosotros, o las simpáticas ratas de laboratorio. El hombre se diferencia de ellos en destruir voluntariamente su medio ambiente. Si los animales lo hacen, es sin tener conciencia de ello y sin voluntad expresa de ello. No existe algo así como la pulsión de muerte que les lleve, con argumentos científicos, a actuar contra sí y a despertar por esta razón una conciencia ecológica como la que se ha puesto en marcha desde ya hace algunos años. Pero quizás explicar este fenómeno por la pulsión de muerte no alcance aún, o mejor dicho, quizás sea demasiado general y abarcativo para poder explicar el fenómeno. Hay que precisar, me parece, aún más lo singular del mismo. Evoquemos el hecho que Lacan introduce en el seminario 17 sobre reverso del psicoanálisis, en primer lugar a las latosas. Contracción del término latosa de aletheia, que en griego, en antiguo griego, quiere decir justamente la verdad, el prefijo a como negación y letheia, lo que el recuerdo, o sea, lo que no se puede recordar, mejor dicho, el olvido, lo que no se puede olvidar. Aletheia es lo que no se puede olvidar, es un término griego muy freudiano, de alguna manera, porque la verdad es lo que no se es literalmente lo que no se puede olvidar. Por un lado, entonces, la latosa, lat, es la aletheia, y la usía, la parte de osa, de latosa, la usía es la esencia de la verdad de las cosas. Este término de latosa, voy a escribirlo quizás en el chat para
reducir los malentendidos. Este término de la tosa es un término que podríamos traducir hoy por los gadgets. No son solamente los objetos que presentan, como Marx ya lo señalaba, un carácter de fetiche en la mercancía, sino que más radicalmente alienan nuestra verdad, despojándonos de ella y condensándola en un objeto que asegura nuestro plus de gozar. Ha sido cuestión de eso recientemente en la última mesa. En la misma época, Lacan decía en su seminario que, lo cito, la ciencia física va a encontrarse, llevada a la consideración del síntoma en los hechos por la polución. Ya hay científicos que son sensibles a la polución de lo que de lo terrestre se llama, sin crítica mayor, el medio ambiente. Es la idea de un von Wexhull, el Umwelt, es decir, el medio ambiente. Idea, de todas maneras, que se presenta hoy behaviorizada, es decir, de manera comportamentalista, es decir, agrega Lacan, cretinizada. Voy a anotar el nombre de este biologista que se llama von Wexhull, al cual Lacan le da mucha importancia, y lo cita varias veces. Es un biologista al cual también algunos filósofos también se han referido. Von Wexhull es conocido por su concepto de Umwelt. En alemán es el medio ambiente. Lo escribo también en el chat. El medio ambiente, pero el medio ambiente vivido como los animales lo viven. Según, mejor dicho, de manera más precisa, según cómo cada especie viviente posee su universo propio, al cual le da un sentido y al cual impone sus determinaciones. Ciertamente en los animales de manera programática, es decir, de manera instintiva, tal como el instinto lo dicta, porque se trata de animales, y entonces sin ningún tipo de conciencia de ello como en el hombre. El ejemplo que von Wexhull da de este concepto es muy interesante y está provisto por el análisis de la vida de la garrapata, la que no reacciona que a 3 estimulaciones distintas a lo largo de su vida. La hembra fecundada trepa sobre una rama del árbol y espera el paso de un animal. Cuando el estímulo olfativo tiene lugar, la percepción de un ácido muy preciso, que es el ácido butírico, la hembra fecundada se deja caer sobre el animal. Si no cae sobre el animal, vuelve a trepar sobre una rama de árbol, pero si cae sobre el lomo de un animal, un estimulante táctil le permite dirigirse a un lugar de la piel del animal desprovisto de pelaje. Allí se hunde la hembrita garrapata hasta la cabeza en la piel del animal huésped, se llena de sangre y se deja caer del animal, poniendo sus huevos y muriendo luego. Esta relación sencillísima, muy simple, con el medio ambiente, da el modelo para von Wexhull de la interacción con el mundo, lo que se... Professor Fabian, tivemos uma interrupção? Sim, né? Congelado. Ele pode ter uma interrupção na internet. Só um minuto. Voltou, Natália. Oi? Voltou. Voltou? Sem som. Está sem som. Agora Fabian? está bom? Sim, sim. Pronto. Tivemos Desculpe. uma interrupção. Sim, sim. Eu acho que a ligação não é boa, então, se vai cortar de novo, vou utilizar o telefone, tá? Porque eu acho que há um problema na ligação com minha moda. Talvez. Então, estaba diciendo que en el medio ambiente, preocupación mayor de nuestra civilización, no hay diferencia justamente entre el mundo interior y el mundo exterior. Y a lo que la física nos confronta, la física contemporánea, es justamente a que vivimos en un mundo que no tiene reverso. Para decirlo con una imagen actual, no tiene reverso
aquel del cual los mismos productos que la tecnología produce. La tecnología debe ocuparse entonces de reciclar estos objetos para no seguir contaminando el planeta. Lacan evoca esto diciendo que hay una promoción de la frontera a la ideología, en Liture à Terre, que es el texto donde comenta justamente a este autor. Lo que señala que se trata de otra cosa, entonces, que de promover una ecología lacaniana, o que en todo caso, si algo así existe, ella no debería estar fundada en la limpieza, en una suerte de regulación de la limpieza del medio ambiente, ya que los desechos no son echados afuera, como lo indica también Gerd Horner, este autor belga que cito en su texto, ya que no hay afuera. Es el objeto mismo sobre el que se conecta el goce con el sujeto que hace caduca toda utopía verde, es decir, toda utopía ecológica. Así, los sillones en la letósfera, las marcas que el ser hablante deja en la letósfera, como este autor además lo indica, es su respuesta, la respuesta de Lacan, al malestar en la cultura freudiana. Y esta indicación me parece fundamental. El destino del hombre y de la mujer, es decir, de los seres hablantes, no se juega ya más en la escena de la cultura, según el modelo que Freud describía, es decir, hay malestar en la cultura porque justamente la cultura no logra tratar el resto ineliminable de la pulsión o de las pulsiones, sino más bien lo que domina hoy son el efecto del borboteo de pequeñas letras. Es un término este de Lacan, y lo cito entonces a Lacan, esta gran aventura que llamamos la ciencia, y no hay nadie aquí que pueda tener la mínima idea de lo que va a ocurrir, pero nuestro destino se juega en ella. Es en los pequeños garabatos que los tipos hacen, es decir, los científicos hacen en un rincón, que va a jugarse nuestro destino. Esto lo dice en el seminario 18 ya, es decir, por el año 1968. Podríamos decir esto no en un drama, pero simplemente como la consecuencia de cálculos desconectados de la vida. Sigue diciendo Lacan esto aquí, lo cito a Lacan. Acho que tivemos outra interrupção, né? É. Infelizmente. Bom, ele vai voltar e fazemos talvez como propôs, né? Um momento só. Conseguimos um contato? Ainda não, né? Natália, ele avisou que voltaria pelo celular. Lembra? Sim. Estou aqui atenta no momento que ele retornar. Aqui, pronto. Cortó, me disculpo, ahora tal vez seja melhor. Pronto, conseguimos. Entonces, decía entonces que Lacan señalaba que justamente los científicos, con la consecuencia de los cálculos desconectados de la vida que hacen, vida que el psicoanálisis permite reintroducir y del cual Lacan sitúa su necesidad, ya que, cito a Lacan, el análisis es lo único que nos permite sobrevivir a lo real. Justamente,
vamos a hablar de lo real, porque en su conferencia en el Centro Cultural Francés, en Roma, en 1974, 2 días antes de pronunciar su conferencia, la tercera, que ha sido traducida recientemente al portugués y publicada por Jacques-Alain Miller, Lacan enuncia algo que me parece fundamental, diciendo que al lado de las 3 profesiones imposibles que Freud enumeró, gobernar, educar y analizar, olvidó una cuarta, la posición de la ciencia. La ciencia, nos dice, era algo tabú para él, para Freud. Allí nos habla Lacan de algo que retoma 2 días más tarde, justamente en la tercera, y que llama la angustia del científico. Dice aquí, como lo dirá en la tercera después, supongamos si un día todas estas pequeñas bacterias con las que trabajamos, con las que trabajan los científicos, se escapan del laboratorio, después que hayamos hecho de ellas un maravilloso instrumento de destrucción de la vida. ¿Qué pasaría? Y es un poco lo que ha ocurrido recientemente con el COVID-19. Es decir, se sabe efectivamente que hubo un paso de las bacterias de los animales a los hombres en Wuhan. No sabemos si fue en un laboratorio de Wuhan, pero en todo caso sabemos que pasó ahí. Y a partir de ahí, y además, más allá de que haya sido una manipulación en el laboratorio, fue un efecto del intento de dominio del hombre, de dominar por el hombre la naturaleza, que hubo una transición, digamos, de estas bacterias a los animales y a partir de ahí una pandemia mundial, ¿no es cierto? Como la ciencia no tiene ninguna especie de idea de lo que hace, al menos de tener una suerte de empuje de angustia de este tipo, es el análisis el que permite para Lacan introducir este tipo de perspectiva, porque el análisis se ocupa de aquello que no anda. Cito a Lacan, es una función aún mucho más imposible de las 3 otras, es decir, gobernar, educar y analizar, pero gracias al hecho que se ocupa de lo que no funciona, se ocupa también por este lado de lo que se llama lo real. La diferencia entonces entre lo que funciona y lo que no funciona es que el mundo avanza. El mundo gira, pero gira en redondo. Es su función de mundo. Para percibir que no hay mundo, es decir, a saber que hay cosas que en el mundo sea inmundo, es de aquello justamente de lo que se ocupan los analistas. De modo que, contrariamente a lo que se cree, están ellos mucho más confrontados a lo real que los sabios y los científicos. Estoy citando aquí a Lacan. No se ocupan los analistas más que de eso, justamente de lo real. Y como lo real es lo que no anda, están además obligados a padecerlo, es decir, obligados a darle la espalda. Deben para ello, y nos da esta indicación fundamental, Lacan, deben estar para ello fuertemente acorazados, es decir, protegidos contra la angustia. Es decir, no deben angustiarse. Allí donde justamente evoca la angustia de los científicos. Ahora bien, diferenciemos en este nivel lo real de la ciencia y lo real del psicoanálisis. Es decir, lo real para la ciencia es aquel justamente producido por la voluntad de reducir a pequeños números y cifras contables al conjunto del universo entero. Esto desde la ciencia moderna, desde al menos Galileo, Newton y, podríamos decir, Descartes, con el fundamento filosófico que dio a esta cuestión. Mientras que lo real para el psicoanálisis es justamente el resto de lo que no puede ser simbolizado, es decir, el resto de lo que no puede ser inscripto. Entonces, es un real distinto, porque el real para la ciencia es un real, digamos, que busca ser matematizado, busca ser calculado, digamos. Y lo real para el psicoanálisis implica más bien una dimensión de resto en relación a justamente lo que no se puede escribir, lo que no puede ser tomado en cuenta por esta escritura matemática que la ciencia moderna pretende hacer del universo. Podemos evocar aquí, para acercar un poco la cuestión a cuestiones, digamos, que tienen que ver con lo que nos ocupamos en psicoanálisis, justamente cómo las neurociencias, por ejemplo, hoy buscan reducir lo real de la psicosis a trastornos neurológicos,
buscan reducir la dificultad, digamos, que presenta el autismo a un handicap, a un problema, digamos, que sin saber exactamente qué causa tiene, porque no la han encontrado aún, puede ser reeducado y tratado, digamos, como cualquier otro tipo de handicap. Y el fenómeno trans, por ejemplo, ya que he hablado de eso recientemente, justamente, como una cuestión que tiene que ver simplemente con un cerebro, una disposición neurológica masculina en un cuerpo de hombre o la inversa. Esto es dicho literalmente por especialistas, digamos, neurocientíficos respecto del tratamiento que se podría hacer de la transexualidad y no de los sujetos transgénero por justamente las neurociencias. Es decir, cómo justamente las neurociencias reducen la complejidad de ciertos fenómenos psíquicos, donde la causalidad psíquica está en primer plano, a cuestiones que podrían ser escritas y podrían ser matematizadas de una manera, digamos, que reduce, por un lado, toda dimensión singular, toda dimensión subjetiva, pero que justamente evitaría, reduciría, excluiría, digamos, todo real como imposible. De esto mismo habla Lacan, además, en la tercera, cuando justamente dice que la ciencia busca, digamos, reducir y excluir la dimensión del síntoma, y que efectivamente si la ciencia logra eliminar el síntoma, el psicoanálisis mismo desaparecería, porque justamente el futuro del psicoanálisis depende del futuro del síntoma. Hemos tenido un testimonio de esta cuestión recientemente, yo diría a nivel mundial, por el fenómeno que implicó el film Oppenheimer, que nos ha mostrado, ha querido mostrar de una manera, digamos, espectacular, podríamos decir, algo de esta angustia que cierne a los científicos. Lo que, en una cierta lectura de los críticos, explica su éxito planetario, el éxito planetario de esta película. Pero esta película, creo, mostraba también otra cosa, el goce de los científicos. Cómo la voluntad de llevar hasta las últimas consecuencias, y en esto reside justamente la satisfacción, el movimiento que los lleva a investigar, preguntándose solo en un segundo momento, siempre después, acerca de cuáles serán las consecuencias de su investigación. Este hecho, podríamos decir, es de estructura, es decir, esta voluntad justamente de querer escribir lo real, escribir lo que no se puede explicar a través justamente de la investigación, sin preocuparse por la manipulación, digamos, de lo real que implica este tipo de investigación. Lo que un autor francés genial, de manera muy temprana, de manera contemporánea a la ciencia, al desarrollo de la ciencia moderna, como es Rabelais, ya en el siglo XVI, ha enunciado bajo la forma: ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma. Escribo quizás el nombre de Rabelais en el chat, por si no lo conocieron algunos. Entonces, ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma. Y ciertamente que Oppenheimer pone en escena esta cuestión. Pero como dice una amiga mía muy querida comentando esta película, cualquiera de los diálogos breves de Hiroshima Mon Amour, la formidable novela de Marguerite Duras, que ha sido magníficamente llevada al cine por Alain Resnais, por el director francés, cualquiera de las réplicas de esta película hace caer por tierra, y en el peor de los ridículos, toda la retórica de Oppenheimer. Recordemos que la novela de Marguerite Duras pone en escena a una actriz francesa que viaja a Hiroshima a filmar una película pacifista que denuncia las consecuencias de la bomba atómica. O sea, tenemos con Hiroshima Mon Amour no, digamos, lo que nos cuenta Oppenheimer del lado del creador de la bomba atómica, sino justamente una versión, digamos, del lado de los que sufrieron la bomba atómica, ¿no? Con esta esta periodista francesa que va a hacer el reportaje a Hiroshima. Estando haciendo entonces su película pacifista en Hiroshima, la periodista francesa se enamora de un arquitecto japonés que le repite a lo largo de toda la novela, en un insistente estribillo que se ha vuelto famoso: no has visto nada en Hiroshima. No viste nada en Hiroshima. Y podríamos decir, efectivamente, ella que va a ver lo que ha pasado en Hiroshima, ni ella ni nadie, podríamos decir, ha visto nada en Hiroshima. Es decir, el mundo sigue, como dice Lacan, pretendiendo andar
como si Hiroshima no hubiese existido, como si el real, digamos, que alcanzó, como la ciencia justamente en su voluntad de modificar lo real llegó hasta un extremo, y es lo que nos muestra Oppenheimer, digamos, ¿no? De manera pseudo-dramática, diría yo, justamente con la creación de la bomba atómica, los efectos que esto tuvo del lado justamente de la guerra. No, nadie ha visto nada en Hiroshima. No se ha entendido aún lo que ha pasado y cómo la ciencia ha operado justamente con lo que pasó en Hiroshima. Y entonces podríamos decir que todas las crisis, digamos, que se padecen a nivel justamente entendiendo por crisis de estos momentos de ruptura, en los cuales una lógica ya no puede sostenerse, y es esto lo que la crisis viene a marcar, está haciendo irrupción en lo real, bajo la forma de un retorno a menudo catastrófico, que puede alarmar, crisis económicas, crisis climáticas. Professor, desculpe, professor Fabiano, professora Gilza, acho que... ok, desligar o microfone. Vamos dar sequência. Entonces, lo que la crisis viene a marcar como un corte, justamente como una ruptura, haciendo irrupción de lo real bajo la forma de un eterno, retorno a menudo catastrófico, como las crisis económicas, las crisis climáticas, las crisis políticas también. Estos momentos de despertar, podríamos decir, que la crisis implica, donde justamente se nos muestra que no hemos visto nada no solamente en Hiroshima, sino que no vemos nada a nivel de lo que acontece a nivel económico o a nivel político, donde justamente los científicos, los sabios y también los políticos se acuerdan en decir que nada puede continuar así, que todo debe cambiar, pero rápidamente para que, volviendo las cosas a su lugar y siguiendo todo igual. Este momento de despertar que simplemente produce volver a dormirse rápidamente de nuevo, como es lo propio del ser hablante. Y es aquí entonces donde me permito introducir la palabra ética. Pero debemos definir justamente de qué ética se trata. Antes de hacerlo, me gustaría señalar que otro autor cercano a Lacan, cuyas reflexiones convergen en muchos puntos con él, también ha utilizado este término de inmundo, que nos reúne hoy en este coloquio organizado por el CEPAI. Este autor es Martin Heidegger, un filósofo que hay que leer por la actualidad de sus reflexiones y, entre otras razones, por la crítica que justamente hace de la ciencia, del discurso de la ciencia, bajo el término más general y abstracto de la técnica, escrito con T mayúscula, orden que nos gobierna hoy. En una de sus conferencias de los años 50, Martin Heidegger renuncia que la búsqueda de la ciencia moderna, de buscar poner bajo el cálculo el conjunto de la experiencia humana, produce, lo cito, el vacío total del ser. Puesto bajo una organización permanente, puesto en dispositivos, es decir, armados, digamos, a través de elementos discretos como son los entes, bajo esta forma. La técnica deviene así la organización de la indigencia, es un término de Heidegger, indigencia o pobreza determinada por la distancia que la técnica impone al ser, creando artículos de reemplazo y consumiendo materias primeras hasta agotarlas. En eso estamos enteramente en este momento, 60 años después. El mundo mismo para Heidegger acaba por entrar en esta lógica, adviniendo el objeto de la extensión del dominio de la técnica para ceder el espacio a grandes masas humanas que necesitan nuevos terrenos para habitar. Esto determina un círculo que es la consecuencia de una forma de usura en un mundo advenido, lo cito, inmundo, cada vez menos habitable. Heidegger se refiere en este pasaje de su conferencia La superación de la metafísica a la conquista del espacio, tan en boga en aquellos años 50 y 60, a la cual tanto el filósofo como Lacan habían asistido, lo que permitiría extender de manera lenta pero segura el espacio de habitación, pero también de usura, de inmundicia del hombre al espacio. Lo que ya es un hecho que Lacan por su lado vaticinaba, diciendo que el hombre llenará de sus desechos la aletosfera, lo que terminó ciertamente por verificarse si observamos el número de chatarra que bajo la forma de satélites artificiales abandonados
se encuentran aún en órbita alrededor de la Tierra. Colonias marcianas, para retomar el título de una novela de ciencia ficción, verán quizás el día en unos años. Hay algunas dificultades físicas para vencer aún, como la distancia y el tiempo, pero seguramente los que habitarán esas colonias marcianas no serán quizás los ricos que hoy compiten para ver quién viajará próximamente a dar una pequeña vuelta al espacio, quizás serán más bien los más indigentes, justamente, quienes serán enviados a estas colonias a producir lo que podrá ser hecho a menos costo en el espacio, y el lujo se invertirá entonces, adviniendo el hecho de vivir en la naturaleza, respirar aire puro y beber agua fresca, disfrutar los paisajes de la Tierra, que advendrá un lujo en el futuro. En un mundo advenido inmundo, invadido por los artificios y los gadgets, será lo natural en acceso directo que advendrá algo caro y lujoso. Para Heidegger es una reflexión acerca de este cambio de paradigma radical que la ciencia moderna ha operado, que se impone para poder hacer con el mundo advenido inmundo. Es a nivel de un cambio en relación al saber que es posible habitar este mundo, reintroduciendo la posibilidad de percibir de nuevo el ser de las cosas para el filósofo, más allá de la reducción que la ciencia ha operado, que el discurso de la ciencia ha operado a este nivel, llevando al ser de las cosas a una dimensión de ente, vaciado entonces de significado para Heidegger. La salida presente en las observaciones de Lacan es otra. Y si me permito entonces hablar aquí de ética, es porque ella llama a una relación con lo real particular. Recordemos aquí que Lacan introduce una ética para el psicoanálisis a partir del Seminario 7, solamente a partir de una consideración sobre lo real del goce, lo que retoma explícitamente, bajo esta forma, en su conocida conferencia Psicoanálisis y Medicina, dictada en el Hospital La Salpêtrière en 1966. Es decir, que la ética, toda ética para Lacan, se funda a partir de una relación particular con el goce. Es igualmente lo que ubica en su intervención en el Centro Cultural Francés en Roma, que evocaba, en los mismos días en que dictará justamente la tercera, en la que enuncia que el advenir del psicoanálisis, el futuro del psicoanálisis, depende del avenir de lo real. El psicoanálisis tiene una chance de sobrevivir si lo real existe, pero que si la ciencia consigue desembarazarnos de lo real como lo pretende, es decir, cuando la ciencia pretende desembarazarnos de la depresión, por ejemplo, de las enfermedades psíquicas, como la esquizofrenia, como el autismo, justamente promete, y es por eso que la gente cree tanto en la ciencia como creía en la religión en otro momento, como sigue creyendo aún en la religión en algunos lugares, justamente que esto es posible, que la ciencia podrá desembarazarnos de lo real. Si esto es así, el psicoanálisis mismo se extinguirá, como otros saberes lo han hecho a lo largo de la historia. En este punto Lacan no era muy optimista. No solamente esta relación con lo real implica estar fuertemente acorazados contra la angustia, es decir, que a diferencia del científico que se angustia como Oppenheimer cuando ve los efectos de lo que ha producido con la bomba atómica, al psicoanalista no le está permitido en este punto angustiarse, sino debe tener justamente, ¿por qué? Porque debe tener conciencia justamente de lo real. Y bueno, un análisis tiene que poder llevar a alguien justamente aún más allá de la angustia. Quiero decir, no quiere decir que no se pueda angustiar, pero quiere decir que tiene que poder abrir a un analizante a justamente cernir que existe un más allá de la angustia, porque la angustia está siempre marcada por la relación del sujeto al objeto. Haber atravesado justamente entonces esta barrera que la angustia constituye para considerar lo real. Si la angustia es un signo de lo real, si lo indica, constituye también un velo, una barrera del mismo. Y justamente el análisis permite franquear este límite, como Lacan mismo lo indica en este Seminario 7, hablando de la Hilflosigkeit freudiana, es decir, del desamparo, en el cual nos dice la angustia es ya una barrera que protege de esta posición de desamparo fundamental que Freud evocaba en Inhibición, Síntoma y Angustia con la Hilflosigkeit. Y que entonces protege también
como justamente lo hace el plano de las identificaciones, el análisis permitiendo ir más allá del plano de las identificaciones. Un análisis permite franquear esta barrera y considerar a lo real lo que la ciencia no hace justamente, como lo indica en la conferencia de Roma que indico. Y aquí se abre entonces la consideración ética, al constatar que no hay una fuera del sujeto, ya que éste se encuentra en una relación de exclusión interna respecto del objeto, y que es en relación al objeto mismo, sobre el que se conecta el goce, que se puede abordar a lo real. Podemos considerar entonces al espacio de la Tierra misma, al planeta, como una extensión del objeto, ya que sobre ella se ejerce el dominio del sujeto, ya sea bajo su conquista, ya sea bajo justamente su polución. Los discursos ecologistas nos advierten sobre ello, pero se debe introducir allí la topología que el objeto introduce respecto del sujeto para entender justamente el funcionamiento del sujeto con el objeto y podríamos decir del planeta mismo como una extensión de ello. Es decir, que de algún modo la consideración ética se sitúa un poco más allá de las consideraciones verdes de la ecología contemporánea, al situar la relación, por un lado, con el discurso de la ciencia, porque es de esto que Lacan nos advierte, como también la relación con el objeto que permite esclarecerla, en esta relación de exclusión interna que permite leer la acción que los seres hablantes ejercen sobre el medio ambiente. Y que debe ser entonces una relación de preservación, pero de preservación advertida, que este espacio es metonímico a la relación que el sujeto sostiene con el objeto de su fantasma. Y que llama entonces a la pregunta ¿qué hacer? Pero un qué hacer advertida de lo que se trata es del objeto éxtimo con el que se relacionan cada uno de los seres hablantes. Digamos que en términos de resultados, quizás la acción no sea muy distinta a lo que promueve la ecología y sus discursos políticos, pero la razón de ello se funda en la consideración de la relación con lo real del goce a la que permite abrir el discurso analítico, más allá de la irreflexión o bien de la reflexión que interviene en un segundo lugar para el discurso de la ciencia a partir, por ejemplo, de los comités de ética, respecto de la acción del discurso mismo de la ciencia sobre el mundo y de sus aplicaciones técnicas. Podríamos formularlo al revés y decir que el discurso de la ecología, yo sé que en América Latina y en Brasil quizás tiene menos presencia, la predominancia aquí en Europa de manera general es muy fuerte, no hay ningún partido político hoy que se presente a las elecciones sin tener un programa ecológico, es una exigencia, podríamos decir, de los electores hoy. Aquí entonces el discurso de la ecología no hace más que revelar esta relación de exclusión interna con el objeto, en este caso el mundo que rodea al ser hablante, pero sin dar la lógica de ello, sino es por las consecuencias a veces catastróficas que la acción del sujeto tiene sobre su medio ambiente. Lo que la ecología no ve es que el ser hablante actúa sobre el mundo en contigüidad con el objeto de su fantasma, en extensión a esta relación, que permite justamente fundar la relación con el objeto. ¿Importa esto a los ecologistas? Ciertamente que no. Lo que no impide que sea solamente a partir de la elucidación de esta relación que una ética de despolución puede formularse sólidamente y deshacer la relación tanática que el ser hablante sostiene con su medio ambiente. Bueno, muchas gracias. Obrigada, professor. Professora Carla, professora Rita. Bom, eu gostaria de comentar o trabalho do Fabiano. Fabiano, em primeiro lugar, estou impactada, eu tive pouco tempo para ler o seu trabalho e realmente muitas coisas me convocaram, muitas, muito importantes, sabe, a sua comunicação, acho que muito contemporânea, muito oportuna e muito rica. Então, eu escolhi 3 pontos para comentar da sua fala, mas eu só vou colocar 2 para não me alongar muito, e se houver tempo no debate, eu coloco o último, tá? Okay. Então, eu vou colocar mais o que da sua escrita ressoou para mim, né?
Vou começar quando você se refere ao tanático como aquilo que nos leva contra nós mesmos, né? E você sublinha que a pulsão de morte não é suficiente para dar conta da singularidade do fenômeno, né? Bem, o que isso me remeteu? Me remeteu a Freud, num texto dele intitulado, que todos devem conhecer aqui, Nós e a Morte, mas especificamente quando ele fala da impossibilidade de pensarmos na nossa própria morte. E eu queria sublinhar o que me ocorreu a partir daí, numa conexão da morte, como pensada pelo Freud, com o discurso do capitalismo, como formulado por Lacan. Então, vou tentar me organizar aqui para passar para você o que ressoou em mim, né? O Freud, nesse texto, rapidamente, para quem não conhece, ele vai afirmar, né, que é impossível a gente imaginar a própria morte, né? Porque sempre que a gente tenta fazer isso, de alguma maneira, a gente está presente na cena, como espectador, né? Então, no nosso inconsciente, a gente está certo, absolutamente convicto da nossa imortalidade. E eu acho que isso não é inconsequente. É interessante também que nesse texto, que eu estava relendo rapidamente, ele faz uma associação que essa crença da nossa impossibilidade da morte tem a ver com o segredo do heroísmo. Eu acho que nas outras leituras que eu fiz desse texto, isso não me saltou, dessa vez saltou. Quer dizer, o segredo do heroísmo tem a ver com essa crença, né? E ele faz um deslizamento que eu acho que para o nosso tema é importante. Ele faz um deslizamento do civis pacem para bellum para civis vitam para mortem, ou seja, se queres preparar a vida, prepare-te para a morte. Muito bem. Então, e ele ainda diz outra pérola aqui, devemos uma morte à natureza. Eu achei que isso também dialoga com o nosso tema. Tá? Bom, então, quer dizer, de acordo com Freud, a rigor, a gente nem pode ter muito medo da própria morte, né? Já que a gente não tem essa representação. Então, a gente teria medo dos seus ersatz, né? Dos seus substitutos, como, por exemplo, o desamparo que você citou aí. Então, o que eu estou associando, Fabiana, é essa impossibilidade de representar a nossa própria morte com o fluxo acelerado e contínuo, sem corte, sem perda, inscrito no discurso do capitalismo e que produz cada vez mais resto, desperdício, poluições e que foraclui não só a morte, como o próprio sujeito, né? Então, me chama a atenção, eu não vou entrar aqui no discurso do capitalismo, né, que seria exaustivo, mas me chama a atenção quando, em 72, em Milão, o Lacan vai afirmar que o discurso do capitalista é loucamente astucioso, mas insustentável. Bom, e aí ele vai dizer, né, que ele anda sobre rodinhas, rápido demais, e faz um trocadilho interessante do se consome com o se consuma, que eu não sei se você acompanha em português, mas seria o se consome com o se consume, né? Fazendo um trocadilho. E é nessa onda que a gente está embarcado, né? Então, Fabiana, eu acho que na perspectiva de uma ecologia lacaniana, eu realmente acho que a gente não pode perder do horizonte isso que o Lacan enuncia nesse discurso. E é curioso que, na medida em que ele começa a trabalhar a questão da segregação, né, lá pelos anos de 67, na proposição, ele vai deixando de falar do discurso do capitalista, né? E ele entra, né, eu acho que para assim, coroar, no seminário 19, mas ele entra trabalhando a questão do racismo e da segregação. Estou falando isso que é meu eixo temático daqui a pouco, né? Então está fresco na minha cabeça. Então, o que o Lacan mostra desse discurso? Só para a gente fechar a ideia que eu tive de comentar o seu trabalho. Ele mostra que esse discurso é um discurso fechado, né? Ele não circula com os outros, né?
Ele desfaz o laço social, ao contrário dos outros, só que ele nem coloca como um quinto discurso, ele é uma variação do discurso do mestre, né? E ele, a gente já cansou de falar isso aqui, ele não quer saber das coisas do amor, obviamente, porque ele desfaz o laço, né? Então, isso também me remeteu para a questão das segregações, né? E para o indivíduo, como diz o Miller na capa do Seminário 19, que eu vou trabalhar daqui a pouco. Então, Fabiana, eu acho que isso que se consome e se consume tem a ver com o aspecto tanástico que você traz, sabe? E que não tem a ver, como você deixa muito claro, com a limpeza do ambiente. Já que esses resíduos, como você traz, não são jogados fora, porque não tem nem fora, a topologia é outra. Então, eu penso que é nessa aceleração sobre as rodinhas do discurso capitalista, que também não tem fora porque a gente sabe que é uma colagem do sujeito com o objeto, eles estão ali holofraseados, se é que a gente pode dizer isso, né? E ambos também viram lixo, né? Tanto sujeito como objeto, né? E é nisso que a gente está imerso, né? Como você colocou aqui, no lixo dos objetos da litosfera, que produzem latusas infinitamente, né? Com sujeitos também tratados como lixo. Então, a gente vê que o discurso do capitalista ele tem duas máximas, né? Ele tem dois imperativos, e eu acho que isso dialoga com o seu trabalho, que é produza e consuma, né? Bom, então, para concluir assim, meu primeiro ponto, a gente tem aí um superior no comando, obviamente, né, que faz explodir e implodir. E aí, como você toca na questão do Oppenheimer, me ocorreu que o projeto secreto de Manhattan, né, que desenvolvia a bomba atômica, ele detonou em julho de 1945, lá no deserto do Novo México, o seu primeiro protótipo, que se chamava The Gadget. Eu acho isso, sim, interessantíssimo, né? Porque a gente vê como que esse discurso do capitalismo ele explode, mas ele também implode, né? Então, assim, não foi propriamente a bomba atômica, mas foi o primeiro protótipo testado, né? Chamava-se Projeto Secreto Manhattan. Então, eu acho que isso também dialogou com o que você trouxe do Oppenheimer. Então, Fabião, o que me parece é que, na medida que o capitalismo se pensa como um sistema, a meu ver, infinitizado, né? Com recursos ilimitados e adormecido na tal da crença da imortalidade, como Freud antecipou, acho que a gente está diante de uma impossibilidade, talvez, do sujeito pensar minimamente no coletivo, né? E no desaparecimento da espécie humana, né? E eu lembro também que o Lacan, no último ensino, ele fala duas coisas que eu acho que são muito importantes, né? Ele acaba considerando a própria fala como um parasita humano. A fala, quando ele sai da questão da estrutura, né, ele coloca a fala é uma formação parasita. Tanto que no Seminário 23 ele vai dizer que a psicanálise é uma epidemia, né? Ela é uma espécie de doença infecciosa que se propagou no húmus do humano, né? E acho isso bem importante, queria que você pudesse falar um pouco. E na literatura, ele vai dizer que a maior poluição é o efeito do discurso, né? Não é do ambiente, né? Isso ressoa demais para mim a partir do Tanash, que você trouxe, considerando com toda a razão que a pulsão de morte, ou a gente gasta isso até consequências maiores, ou ela realmente não dá conta, né? E outro ponto rapidíssimo que eu vou trazer é quando você interroga qual é a via ética da despoluição que pode fazer essa relação tanática, que pode desfazer, né, dessa relação tanática entre o falante
e o meio ambiente. E você fala da angústia dos cientistas, né? Citando aquela conferência do Lacan um pouco antes da terceira, né? Quando ele se dá conta do imundo, de que nós analistas trabalhamos com isso, né? Com aquilo que não funciona. Eu acho que esse é um ponto. E aí me ocorreu, na clínica do sujeito mesmo, do individual, embora o Lacan tenha falado que o individual e o coletivo estão ali ligados num laço, né? Mas que talvez, no 1 a 1 da clínica, a estrutura do sujeito suposto saber tem algo muito importante para nos ensinar. Né? Por quê? Porque o que faz uma experiência da análise? Ela se utiliza desse dispositivo, né, do sujeito suposto saber, mas para jogar ele fora no final. Então, eu penso que, ou seja, que o sujeito suposto saber é o que a gente pode pensar como um resto fecundo, que ele cai, mas ele cai bem, né? Que ele cai deixando a causa do desejo aberta. Né? Então, eu acho que essa estrutura desse dispositivo é algo que a gente pode aprender como entra, é dele que a gente se serve, mas ele também cai como um resto, só que é um resto de uma outra natureza. Né? E quanto ao angústia do cientista que você fala, eu acho que é o pulmão artificial mesmo que a gente tem para poder respirar diante de tanta poluição, que é a proposta do Lacan. Então, eu queria colocar essas questões, e se você puder marcar também melhor para quem não está muito alinhado com isso, a diferença, né? Porque realmente o real da psicanálise é um real que não pode ser escrito. Então, há que se fazer alguma outra coisa, algum savoir-faire com alguma coisa, tanto na clínica do individual como no coletivo, com esse real que a ciência se depara, né, e que há um nível de angústia aí, como você citou muito bem, muito oportuno no filme do Oppenheim, e na clínica do individual também. Né, o que fazer com esses restos, já que o real é aquilo que escapa de qualquer dizer. A gente tem artifícios, como a arte, como a poesia, né, que se vale disso, como o final da análise, o sujeito pode saber. Mas eu queria colocar isso, e lembrando rapidamente algo que eu gosto muito, que é um poema do T.S. Eliot, que ele faz uma pergunta que eu acho genial, né? Porque você coloca uma sabedoria outra para a gente poder dar conta disso, né? Dessa letosfera, né? Que fica propagando essas lacusas. E o Eliot tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: onde é que está a sabedoria que nós perdemos com o conhecimento? E onde é que está o conhecimento que a gente perdeu com a informação? Então, acho que essa pergunta é para ser mantida em aberto, tanto para uma ecologia lacaniana, como no nosso fazer clínico mesmo, como analistas, tendo que lidar com outro real. Eu vou parar por aqui, e se tiver tempo, eu coloco uma última questão. Obrigada, Fabiana. Não, sou eu que agradeço, Rita, como sempre. Você sabe me escutar e sabe me ler muito bem, sempre muito de acordo com o que você avança. Certamente que o Eliot com The Wasteland, não sei como foi traduzido isso pelo português, a terra baldia. Como que é? Pode repetir? Vou tentar. The Wasteland. Desperdiçar. A terra... Desperdiçar. Waste é desperdiçar. A terra desperdiciada. Waste sabe dizer lixo também. The wasteland é a terra enlixada, é a terra devastada. Certamente que o Eliot já teve, no começo do século, porque ele escreveu isso nos anos 20, uma percepção do que a ciência produziria com a terra. É certo, como você coloca de maneira muito justa, que o discurso capitalista, como Lacan fala, não há impossibilidade. Esse é o ponto principal de um discurso que não é um discurso, porque o discurso capitalista, a diferença dos 4 outros que o Lacan isolou, analítico, histérico, do mestre e universitário, não tem reverso, não tem impossibilidade.
cada uno de los discursos de Lacan é uma maneira de se defender justamente do gozo, do impossível do gozo. Mas o discurso capitalista, ele não tem essa estrutura, porque o discurso capitalista é um circuito que engendra mais de gozar. Então, nesse ponto, ele chamou esse de discurso capitalista, mas, em realidade, não corresponde à estrutura de discurso que o Lacan descreveu para cada um dos 4 discursos. Esse é o ponto que você colocava, Exato, que não há perda pelo discurso capitalista, não há impossibilidade, e certamente que existe uma cumplicidade muito íntima entre o discurso capitalista hoje e o discurso da ciência. exato. Basta ver isso hoje no número de empreendimentos que se fizeram na Silicon Valley, pelo Google especialmente, não, na Califórnia, para justamente empreendimentos, empresas como se diz, que dependem de Google para justamente investigar a possibilidade não somente de conhecer a origem de todos os genes com o projeto Mi-23, mas também para fazer recular a morte até fazê-la desaparecer. É isso que você coloca com nós é a morte do Freud. É que o Freud falava da impossibilidade de se representar a própria morte para o ser falante, mas o Lacan, com esse discurso capitalista, já antecipava, sem saberlo, a possibilidade do ser falante de procurar fazer desaparecer a morte. E isso é exatamente um sonho, eu diria, um sonho, um delírio, talvez, que a ciência da época do Lacan, é dizer, de nossa época, mais de nossa época, mesmo se já Lacan falou isso nos anos 70, então já temos 50 anos de diferença, temos já uma distância com o que Lacan falou. Lacan falava, por exemplo, na terceira, da ciência-ficção como algo que antecipava o que a ciência iria produzir. Mas eu acho que hoje nós já vivemos na época da ciência-ficção, então não precisamos os romances de ciência-ficção para antecipar o que vai acontecer daqui uns anos, porque já estamos vivendo nessa realidade de ciência-ficção que o Lacan falava, dizendo que a ciência-ficção faz existir a relação sexual no futuro. É isso que Lacan imaginava, é dizer que no futuro não haveria nenhuma impossibilidade. É isso, fazer existir a relação sexual. É que nada seja impossível. Mas com sua formalização do discurso capitalista, o Lacan já imaginou a possibilidade justamente que não houvesse impossibilidade e que, de alguma maneira, a morte, em algum momento, desapareça. Hoje, nos parece ainda uma questão de ciência-ficção para nós, mas seguramente em algumas décadas, em um século talvez, isso será de alguma maneira uma realidade. Então, a impossibilidade de que a relação sexual exista, quer dizer que justamente a impossibilidade não seja mais impossível, é uma questão que o discurso capitalista mesmo veiculiza. É por isso que existe essa solidariedade tão íntima, tão direita entre o discurso capitalista e a ciência, hoje no mundo, com suas aplicações técnicas, certamente tecnológicas, que são já um derivado do discurso da ciência. Mas essa intimidade hoje é muito frutífera, é muito proveitosa para tantos uns como outros. Não? Então, essa é uma questão, efetivamente. Não há castração. Então, efetivamente, como você disse, é um discurso astucioso, mas insustentável, porque se consome e se consume, efetivamente. Isso é a dimensão, efetivamente, superegóica da questão. É por isso que o Lacan situava que há uma coisa de impossível no discurso capitalista e colocava na sua televisão que há uma saída do discurso do capitalista, o que será um progresso, mas sabemos que o Lacan não acreditava muito. Então, é uma ironia de falar de progresso. Ele dizia, o que será um progresso se não será somente por alguns.
a saída do discurso capitalista. O que quer dizer? Quer dizer, é muito enigmática essa formulação de Lacan, porque quer dizer que há uma saída, mas será uma saída se somente não é para aquele que são, para alguns, é dizer, para os analistas, por exemplo, porque o discurso analítico, efectivamente, vem mostrar o ponto onde esse mandato superegótico presente no más de gozo que el discurso capitalista produce, está dedicado ao fracaso, está consagrado ao fracaso, não pode funcionar. Mas isso não pode funcionar porque sabemos quanto o ser falante mesmo se consome ele mesmo nesse circuito tanático do más de gozo que produz o discurso capitalista, mas nossos contemporâneos, nossos contemporâneos que não estão advertidos de eso, eles acreditam até o fundo o discurso capitalista e aguardam, acreditam no progresso que o discurso científico, com sua aliança com o discurso capitalista, promete. Então, nós somos advertidos de isso, nós conhecemos esse ponto de real que o discurso científico não conhece, é por isso que o Lacan diz não está permitida angústia pelo analista nesse ponto, lá onde os científicos ainda, os sábios, eles podem se angustiar. Então, temos lá um ponto de diferença fundamental com nossos contemporâneos científicos, justamente. Então, acho que esse é um ponto que você coloca que é muito importante. Em quanto à relação ao sujeito superficial, que você coloca... também, efectivamente, você dizia de maneira muito justa que não é questão de uma limpeza nessa ética de despoluição lacaniana, não se trata de cuidar o planeta, porque isso não precisa uma ética lacaniana. Isso nos contemporâneos já sabem, sem que nós tengamos que citar ao Lacan para dizer que o Lacan mesmo também falou de poluição. Sin embargo, como você coloca muito bom, a questão tem que ver justamente com uma questão ética. E como se relacionar com esse real que a ciência desconhece, que a ciência não conhece, e que nós, a partir do discurso analítico, podemos colocar. Então, temos que ver lá como justamente o discurso analítico permite introduzir algo lá que a ciência não vê. Eu acho que esse é o ponto que você cerniu muito bem da minha intervenção. Sim, porque o discurso da psicanálise, com a virulência dele, né, e com o efeito subversivo dele, é o que vai poder fazer algum furo nesse contínuo do gozo. Né? Não é por acaso que o Lacan falava que era o único discurso que não era dominante, o da psicanálise. Exatamente. Ele não encobre o inconsciente, né? Quer dizer, ele não encobre a fora-visão do sujeito. É isso. Eu tenho uma pergunta rapidíssima, mas eu não queria tomar tempo, tem que ver como é que está o chat. Se sobrar, depois eu coloco. Natália, vê como é que estão as perguntas para abrir a palavra. Tá? Deixa eu fazer também uma perguntinha, me antecipar aqui. Eu também, o texto do Fabian, assim, ressoa de várias maneiras, assim, em mim, né, assim, como a gente tem pouco tempo, eu vou focar numa questão mais clínica, tá, Fabian? Primeiro, assim, o Lacan ele vai trabalhar no seminário 18, ele fala, né, faz uma frase que é: a civilização é o esgoto, que parece que cai muito bem, né, com o que você trabalhou no seu texto, né, assim, e eu acho que a gente pode pensar que, na atualidade, né, esse esgoto ele tem sido pouco tratado, né, pouco decantado, cada vez mais ele se torna aí muito homogêneo, né? Ele fala de cloaca máxima, como a Roma. A Roma, você sabe, na antiga Roma, você tinha a cloaca onde iam todos os rejeitos da cidade. Ele diz que a cultura, a civilização é a cloaca máxima, porque o que caracteriza o ser falante é um tratamento de seus rejeitos, nada que nenhuma outra espécie animal faz. Sim. E eu saí muito pessimista, assim, em relação, assim, o que pode a ecologia, né, assim, em relação a essa problemática aí, né, da civilização ser o esgoto, né, talvez é o discurso da psicanálise, né, que pode nos trazer o que você diz dessa preservação advertida, né, achei muito interessante isso que você pontua, né, dessa preservação advertida. Bom, deixa eu te fazer só, então, uma das perguntas que eu tinha preparado, focando a terceira, né, que você traz o texto do Lacan terceira, que você também traz, né, assim, no seu texto. O Lacan ele vai dizer que a ciência ela produz, então, esses gadgets contemporâneos,
como uma forma de preenchimento desse impossível que é o gozo do outro, do grande outro. Né? Ele tem um tópico lá na terceira, que é do gozo do outro ao nascimento da ciência. Como o nascimento da ciência, então, está vinculado aí, né, a uma certa resposta aí a esse gozo do outro, né? Ele vai falar, então, que não há uma forma de redução ao um, né? Por mais forte que dois seres se abracem, né? Quer dizer, então, a ciência é o que você diz, como uma forma de, né, de fazer existir a relação, né? Assim, sexual. Mas o discurso da ciência, alinhado ao discurso do capitalismo, promete, então, algo no lugar do que nos falta, né? Como você bem assinala sobre a relação do ser falante com os gadgets, uma relação onde a verdade está alienada a um objeto que assegura o mais de gozar. Então, eu te pergunto, se o que tem comparecido na clínica de hoje são sintomas onde o que se apresenta é o excesso, mais do que a escassez. Será que o trabalho de análise caminha na direção de uma reciclagem do objeto pequeno a? Seria essa a ética de despoluição lacaniana? Você diz que os mesmos produtos que a tecnologia produz, ela recicla para não seguir a contaminação do meio ambiente. Seu texto me parece ir nessa direção com relação a uma ética lacaniana de despoluição. A relação entre o sintoma e o santoma, Lacan vai fazer, então, no último ensino dele. Seria, então, o santome com TH uma espécie de objeto pequeno a reciclado? E a interpretação do analista, né, tal como nos ensina Lacan na terceira, como o ready-made do Duchamp, né, do Marcel Duchamp, quer dizer, fazer aí, né, de objetos, né, às vezes desprezados, né, se uma obra de arte, né, assim. Então, será que a interpretação do analista, né, ela passaria, então, por esse ready-made de Duchamp, né, como Lacan vai nos indicando? Nossa interpretação deve visar, então, o essencial no jogo de palavras, né, para não ser aquele que alimenta de sentido o sintoma, poluindo o sintoma, me parece, como uma certa poluição do sintoma aí, né? E aí eu queria te escutar um pouco aí mais nessa vertente clínica aí, dessa despoluição lacaniana. Bom, muito obrigado, Carla. É uma pergunta muito pertinente. Em efeito, podemos dizer que a maneira clínica de tratar isso é pero um menos, pela uma subtração no momento em que vivimos, em que temos relação com sujeitos que apresentam seus sintomas mais do lado do excesso, do mais de gozar, que do lado do simbólico, por exemplo, que o simbólico já não está, a envoltura formal do síntoma, como falava Lacan, já não está mais tanto do lado do significante, justamente, mas sim do lado do gozo, do mais de gozo. Então, a questão sua, finalmente, é como operar uma interpretação que descomplete ese más de gozo, ese continuo de gozo, como falaba Rita, esa dimensión continua do gozo, introduciendo una falta, un efecto de furo, tal vez, o ya que Alain Miller diferencia uma interpretação efeito de verdade de uma interpretação efeito de furo. Mas eu acho que é um pouco um déjà vu esta conversação, porque já tivemos esta conversa, talvez em outra conferência, mas tudo bem. Então, este efeito de descompletamento do gozo que opera o efeito de furo, a interpretação como efeito de furo, efetivamente não procura despoluir esta poluição que o gozo mesmo produz a nível de ser falante. Podemos tomar essa dimensão, entre aspas, ecológica, ao nível de um ser falante, e ver que efetivamente este relacionamento com esse excesso do gozo presente em muitos sintomas contemporâneos que não se relacionam já com o simbólico. Eu penso as adicções, por exemplo, eu penso nas anorexias, eu penso em bulimias, eu penso em todo tipo de toxicomanias, alcoolismo, adicções à internet, à pornografia, enfim, toda a série dos sintomas contemporâneos que não se articulam diretamente ao significante, como o síntoma antiga geração, poderíamos dizer que essas chamam a uma interpretação que fure, que permita descompletar esse contínuo do gozo, não? Então, nesse sentido, entendo uma ética do bem dizer, poderíamos dizer, do bem dizer e do bem operar enquanto ao gozo.
nesse ponto, efetivamente, você evoca o saber fazer, que se atingiria ao final de análise, finalmente, é dizer, como o sujeito encontrado com o gozo reduzido até seu núcleo irreductível, efectivamente, consigue obter um saber fazer com esse núcleo. É isso mesmo o que Lacan assinalava no Sintome, Comagar, en Joyce, con la escritura como manera de saber hacer, con ese núcleo irreductible de gozo que le da un nombre propio a Joyce. Entonces, es a perspectiva efectivamente do final de análisis, mas hoje eu acho que esa perspectiva está también presente en ese tratamiento de síntomas que no se relacionan con o significantes de manera directa, ¿no? Entonces, uma resposta assim rápida à questão que você coloca. Obrigada, Ok, Fabiana. professor, obrigada. A gente vai abrir agora um pouquinho para perguntas, mas caso, né, caso não haja perguntas imediatamente, eu passo a palavra para a professora Rita, que ainda tem uma pergunta para fazer. Eu pensava, porque já falamos disso, Carla, mas para completar a minha resposta, não? Eu evocava sempre o maravilhoso passagem de A Paixão segundo GH, não? Da Clarice, ¿no? Cuando le dice entre el número 1 y el número 2 existen infinidades de números, entre un grado de area y un otro grado de area existen innumerables grados de area, ¿no? Cómo encontrar justamente ese punto, ¿cómo es que la fala? Subreptício. Subreptício, obrigado. Como eu achei, você já conhece, porque já falamos muitas vezes disso. Está no seu livro. Está no meu livro também, como o subreptício, como ela conseguiu fazer com o subreptício, é dizer, com que se encontra por debaixo das coisas, justamente. Esse ponto subreptício que ela encontrou nesse formidável romance que é A Paixão, segundo GH, onde efectivamente ele indica uma maneira de encontrar justamente esse ponto discontínuo no contínuo, diria, não? Entre o 1 e o 2, entre 2 graus de areia. Bom, entre uma nota e outra nota musical, ela diz, existem infinidades de notas. Maravilhoso. Não? Fabiana, só completando essa sua lembrança da Clarice, o Jobim, Antônio Carlos Jobim, também faz um comentário importante sobre isso. Ele diz que a música acontece exatamente entre as notas, na pausa. É ali que acontece a música, né? Também é uma outra forma de dizer poeta. Maravilhoso. Eu diria também uma coisa que o Pierre, não sei se vocês se lembram desse romance de Pierre, uma sessão de Lacan, uma sessão... Pierre Rey. É o Pierre Rey. Pierre Rey. Vou escrever isso no chat. Acho que é o Pierre Rey. Pierre Rey. Escreve pra gente. Pierre Rey. Pierre Rey. É isso aí, Pierre Rey. Pierre Rey é um escritor francês, mas ele dizia, ele não é analista, mas ele dizia que justamente o trabalho se faz entre duas sessões. Né? O trabalho não se faz na sessão mesma, porque não tem tempo de fazer na sessão mesma, tanto a sessão lacaniana é curta, mas esse trabalho se faz entre duas sessões. Então, vai no sentido do que o maravilhoso Tom Jobim dizia. Ótimo. Ok, olhando aqui o chat. Professora Rita, a Então, vamos lá, Fabiana. Agora é o osso, que para mim foi um osso, né? Vamos ver se você me ajuda aqui. Você diz uma coisa preciosa, que você diz que as crises são momentos de despertar, momentos de ruptura, né? Onde uma lógica já não se sustenta mais, produzindo a irrupção do real em forma de um retorno muitas vezes catastrófico. Bom, o que isso me remeteu? Me remeteu ao iniciozinho do Kant com Sade, em Lacan, quando ele comenta uma coisa que eu acho assim, extremamente enigmática, sabe? Ele diz que entre a primeira edição da Crítica da Razão Pura do Kant, 1787, por aí, e a Filosofia de Alcova, do Sade, 1795, se passam 8 anos que determinam, aí tem aspas, tá? Um aplanamento que tem que caminhar 100 anos nas profundezas do gosto para que a via do Freud seja viável.
Então, eu já fico me perguntando o que é essa via viável. Então, só continuando mais um pedacinho. Quer dizer, essa transformação na profundeza do gosto, que viabiliza a via Freud, né, que o Lacan situa, ensaio como o primeiro passo inaugural, e em Kant como ponto de virada, eu vejo aí uma ruptura, uma crise dessa que você nomeou aqui. Né? E ele diz que aí essa transformação não é outra coisa que o gozo pelo mal, ou seja, dado mal. E o Miller comenta isso no Esforço de Poesia, né? Mas aí ele diz o seguinte, que a tese que caminhou no século XVIII, antes de Kant e de Sade, foi da filosofia das luzes, mas agora temos as flores do mal. Então, eu acho Kant com Sade um dos seminários do Lacan mais incríveis e mais misteriosos também. Se você pudesse assim, me ajudar nisso aqui, eu te agradeceria. Essa via, né, que tem que caminhar nessa profundeza do gosto, para que seja viável. É certo. O que eu acho muito particular é que esse século XVIII francês foi o século do gozo. Quero dizer que, tanto na literatura erótica, na maneira justamente de se relacionar com o gosto, com o que Lacan fala lá da profundeza do gosto, eu acho que esse gosto, que o Lacan fala assim, é uma maneira, como você coloca bem, de nomear o gozo. E eu acho que o século XVIII francês foi particularmente um século que, tanto na pintura como na literatura, em todo caso, a questão do gozo apareceu no primeiro plano. É por isso que o Sade é um filósofo disso, justamente. É um filósofo, primeiro temos que sublinhar que é um filósofo, porque a gente acredita que o Marquês de Sade foi um libertino, meio louco, assim, obsessionado pelo sexo, nada que ver. O Marquês de Sade foi um filósofo justamente que abordou a questão, que encarou, eu diria, a questão do gozo de maneira direita, e que abordou e desenvolveu a questão do gozo. Se uno lê no tanto romances de Sade, mas seus textos teóricos, é um autor que está profundamente concernido com a questão do gozo. Quero dizer, como tratar isso na civilização. Tanto que ele formulou um texto, por exemplo, que fala da democracia, dizendo que todavía não estávamos na Revolução. Era um autor que era contemporâneo à Revolução Francesa, mas ele achava que a democracia como sistema de representação não era bom e que precisava ser um sistema de democracia direita, que os cidadãos de um país tinham que votar diretamente, como dizer, decidir de maneira direta, tomar de maneira direta todas as decisões políticas, se não podiam delegar a seus representantes um poder, porque acreditava que os representantes iam falhar, iam traicionar mesmo a delegação de poder que os cidadãos faziam. Quero dizer que já nessa maneira de pensar o político havia uma relação muito profunda a como se trata o gozo em um sistema de civilização que implica o laço social. Então, eu acho que era realmente um filósofo do gozo. Então, isso permite efetivamente ao Lacan, que percebeu de maneira muito precisa essa relação entre Sade e Kant, mostrar como Sade, como você assinala bem, como Lacan lo diz, Kant com Sade, nessa escrita de Lacan, em um seminário SETI também, como justamente Sade interpreta Kant, como Sade aporta uma interpretação ao Kant que acredita no universal, e na maneira justamente de poder submeter o gozo a uma máxima moral universal, quando o Sade indica que justamente deveria criar-se uma sociedade na qual cada teria direito de gozar de uma parte do corpo de qualquer cidadão e dar uma parte de seu corpo a outro, nesse pequeno panfleto que se chama Franceses, ainda um esforço para ser republicanos. Não? Então, é uma interpretação direta à universalização justamente da lei moral que pretende Kant, propondo Sade a universalização do gozo, a promoção universal do gozo. Então, nesse ponto, eu acho que ele interpreta diretamente essa máxima kantiana moral de justamente a universalização da ideia do bem, justamente. Então, isso responde a Lacan, a essa questão que você coloca de maneira muito pertinente, como a questão do gosto, formulando essa pergunta.
formulando essa pergunta para você, me ocorreu agora, nesse momento, se esse aplanamento, que isso é que me interroga, sabe? Um aplanamento que tem que caminhar 100 anos nas profundezas do gosto para que a via de Freud seja viável. Você acha que esse tempo aí de aplanamento seria, como é que eu vou falar, um tempo para que haja uma mudança efetiva do discurso do mestre no comando, para que isso mude? Bueno, Me ocorreu isso. mas, exatamente, mas isso é o que implica o evento Freud, mas esse evento Freud, em tanto que evento, precisou a leitura do Lacan para existir, porque o evento, o que Lacan mismo chama de evento Freud, son esos 100 años que transcurrieron entre a escritura de Sage e de Kant até o surgimento da psicanálise. Esse evento Freud correu o risco de desaparecer baixo a leitura que os pós-freudianos fizeram do evento Freud, trazendo de novo tudo o que Freud introduziu enquanto a pulsão, por exemplo, a uma dimensão puramente instintiva, biológica, que não respeita essa particularidade que o ser falante tem, por exemplo. E vemos essas consequências no discurso de muitos autores, por exemplo, que abordam a questão do autismo. Penso no Daniel Stern, penso en autores, Donna Williams mismo, que justamente penso en autores como Bowlby, como John Bowlby, por ejemplo, que procuraron biologizar a pulsão, facendo da pulsão uma questão puramente da relação da mãe e do bebê, uma questão puramente biológica, como procuraron borrar o evento Freud, o que Freud introduz con a questão da pulsão, por exemplo. E não falemos dos discursos queer hoje, das críticas dos discursos queer à psicanálise, mostrando como a psicanálise, procurando mostrar como a psicanálise essencializa a questão justamente do sexo, quando a psicanálise Freud não fala de heterossexualidade, senão fala justamente da relação parcial da pulsão a seu objeto. Então, o que os discursos queer nos imputam aos psicanalistas é uma questão puramente falsa nesse ponto, porque o Freud nunca falou de heterossexualidade. Quero dizer, então, esses 100 anos para que esse discurso, que nessa época era um discurso sobre o gozo, encontrasse uma legitimidade mesma, eu diria, como Freud, porque é isso que aconteceu com a noção de pulsão, por exemplo, é dizer, uma epistemologia que acompanhasse essa percepção que o Sage, por exemplo, teve do gozo, é precisamente o tempo necessário para que uma leitura seja feita do que aconteceu nessa época, nesse século XVIII, por exemplo. E o descobrimento do evento Freud. O ponto de virada foi o Lacan. Exatamente. Né? Esse evento Freud precisou ainda 100 anos mais para que o Lacan, um pouco menos, 50 anos, vamos dizer, para que o Lacan pudesse resgatar Freud do pior. E dar o tempo de virada, né? O momento de despertar. Exatamente. Foi ali aplanado. Obrigada, muito obrigada. Exatamente.